Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast que fala sobre inteligência artificial e automação. E hoje a gente tem uma convidada especial. Ela vai falar com a gente sobre os impactos da inteligência artificial na educação e educação no sentido bem amplo, tanto do setor de educação como educação no que se diz respeito da gente como humanos, tentando aprender algo novo, tentando mudar o nosso comportamento a partir desse algo novo que a gente está aprendendo. Eu não vou anunciar, vou deixar ela se apresentar para vocês. É uma pessoa que eu admiro bastante, que trabalha há muitos anos no setor da educação, tem projetos maravilhosos, inclusive já tive orgulho de trabalhar com ela em um deles, e eu queria chamar aqui então para o palco, vou chamar de Carol, e aí você se apresenta, tá bom, Carol? Vem para cá, vamos bater um papo com o pessoal. Meu nome é Maria Carolina Mariano, eu sou diretora hoje de inovação da Casa Fundamental e cofundadora também da Casa Fundamental, uma escola de educação básica em Belo Horizonte, que nasceu a partir de um legado de uma família de educadores, assim, e que nasceu com essa perspectiva. A gente fala que a gente faz educação ponto, né? A gente está no contexto hoje de educação básica, então a gente atende crianças de 2 até 14 anos, mas a nossa perspectiva, né, e essa perspectiva que eu trago em educação, por isso que eu amo tanto esse tema, assim, eu acho que a educação é um infinito de possibilidades. Quando a gente trabalha com educação, a gente trabalha com tudo. A gente tem essa perspectiva, né, de fazer educação no sentido de preparar pessoas para viverem melhor no mundo. A Casa Fundamental, especificamente, tem uma visão mais progressista de processos educacionais, então a gente trabalha com metodologias contemporâneas, com aprendizagem, com metodologias de aprendizagem também, mais ligadas à ciência da cognição, às ciências da aprendizagem. É uma alegria conversar com vocês, e com você especificamente, que fez parte da nossa história e faz, né? Muito de perto também. Para mim também é uma grande alegria, Carol, porque todas as interações que eu tenho com você e com todos da Casa Fundamental sempre são muito ricas. E, assim, eu acho que para falar sobre esse contexto tão complexo que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo é complexo porque tenta simplificar algumas coisas, né? Eu acho que é incrível ter você para falar disso para a gente, porque a visão que vocês carregam de educação é uma visão um pouco mais ampla, abrangente, que eu acho que está ancorada numa profundidade que eu acho que traz uma clareza, uma luz para o tema, que é importante a gente trazer, já que é um momento que está todo mundo assim, ansioso, inseguro. Então, que história que é essa da inteligência artificial quando o assunto é educação? Eu queria saber um pouquinho de você, assim, se você pudesse fazer um aparato geral ou passar como isso tem impactado, pode ser desde o dia a dia da Casa Fundamental até a parte pedagógica, e também como você consegue fazer uma leitura assim, de como isso tem impactado a educação de uma forma geral, qual que é a sua visão sobre a união desses dois temas, educação e inteligência artificial, qual a importância de um para o outro, e como que a gente está situado hoje no momento atual de sociedade. Ô, Luiz, você sabe que essa pergunta é maravilhosa e eu estou muito feliz de estar num podcast que eu posso falar sobre processos de inteligência artificial de forma mais técnica, sem ficar criando assim tanto medo, né, nas pessoas. Assim. E eu tenho eu acho que a gente pode passar por dois grandes âmbitos assim para te responder essa pergunta. E antes eu queria dizer que, na verdade, a inteligência artificial tem muito mais a ver com educação e educação contemporânea do que acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui pode pensar. Um dos pais da inteligência artificial, Luiz, eu acho que a gente não chegou a conversar sobre isso. Pode ser novidade para você também. Inclusive, é meu livro de cabeceira, sabe? Assim, ajudou a gente a estruturar os processos da Casa Fundamental. Um dos pais da inteligência artificial é o Marvin Minsky. O Marvin Minsky, ele é um pesquisador do MIT, enfim, foi muito importante para estruturar hoje o sistema de redes neurais. Ele estudou inteligência artificial lá desde daquele congresso de Dartmouth, né, na década de 60, ele chegou a participar, enfim, também. E o Marvin Minsky, e aí tem uma outra curiosidade do Marvin Minsky, é que ele foi um dos consultores do Stanley Kubrick, no 2001, Uma Odisseia no Espaço, para fazer o Hall. E ele que deu a ideia do Kubrick, porque ele estava estudando isso na época. Por isso que ele é considerado um dos pais da inteligência artificial. E ele, gente, contribuiu e contribui para a gente pensar como a gente aprende mais e melhor e como a gente ensina crianças a aprender mais e melhor. Marvin Minsky. Então, o pai da inteligência artificial hoje é
um dos pesquisadores que quem faz educação contemporânea, quem pensa em educação ligada ao desenvolvimento de habilidades e competências complexas para crianças, estuda. Então, tem essa Que primeira demais. ligação. Isso é demais, Luiz. Chama Marvin. Não, e eu sou fã desse filme, 2001. Para mim, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Eu também sou fã do Stanley Kubrick. Não sabia dessa história, estou surpreso. Para mim, o Hall, assim, a gente está começando a chegar na era, né, do Hall, né? A gente vai começar a conversar da maneira que aqueles astronautas conversavam com o Hall no filme. E é curioso, muito curioso. Depois explora um pouquinho isso mais, porque é incrível essa história. Eu não sabia que tinha essa profundidade técnica na construção daquele personagem, que Sim. é icônico, né? Dizem que é Hall porque são as letras que vêm depois de IBM, né? Então, o H vem depois do I, o B, na verdade, as letras que vêm antes, né? Então, Hall tem a ver com IBM. Se a gente pegasse uma letra antes de cada uma das letras de IBM, forma a palavra Hall. Então, já tem uma brincadeira. Essa eu não sabia, não. Mas são tantas teorias por trás do 2001, né? Tipo assim, você tem vários livros que falam sobre o que o 2001 Então, mas é tão curioso, porque a IBM é um dos players também da inteligência artificial com o Watson, né? Então, é muito interessante. E aí, então, esse profissional da educação, ele ajudou a construir aquele personagem, e a partir dele... Como é que é o nome dele? Eu não entendi direito. Chama Marvin Minsky. Marvin Minsky. M-I-S-K-E-Y. Marvin, M-I-N-S-K-Y. Marvin Minsky. Ele tem um livro que chama Inventive Minds. É o único livro dele, na verdade não foi ele que escreveu, mas foi um compilado das pessoas que trabalharam com ele durante anos, só com isso aí, só com, enfim, anotações, ideias ligadas ao que ele vinha estudando sobre inteligência e inteligência artificial, no relação de redes neurais e processamento de dados para educação. E por que isso é importante? Porque a lógica do Marvin Minsky é a lógica de que a gente hoje precisa de um novo modelo educacional, porque o modelo anterior não apoiava ou cerceava a inventividade, que é essa nossa capacidade que a gente tem de criar coisas, né? De fazer coisas novas. E aí ele estruturou isso e hoje a gente aplica isso do ponto de vista metodológico, uma linha que a gente chama de construcionista, não exatamente construtivista, mas construcionista. Bom, eu acho que isso é legal, assim, quem tem interesse em estudar educação e tecnologia, educação e IA, eu acho que pode ir para o caminho do Marvin Minsky, é muito interessante. Mas você me fez a pergunta sobre como que a inteligência artificial também está impactando no que a gente desenvolve hoje em educação, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, eu tenho participado de muitos eventos, de mesas, de conversas com educadores, porque a gente está nesse momento, né, Luiz, assim, de entender como que essa tecnologia chega para um nicho de mercado que é muito estruturado. Assim. Tem uma coisa que a gente fala em educação que é assim, se você quer que uma coisa não mude nunca, leve ela para dentro da escola. Entendeu? Porque ela vai entrar, e assim, para entrar é muito difícil, e para sair é mais difícil ainda. Então, essa é a realidade hoje de educação, de processos educacionais, sobretudo de educação básica. Mas nas conversas que eu tenho tido com pesquisadores e com pessoas que estão na linha de frente, eu vou estruturar assim para ser mais didática, já que eu sou professora, em 3 grandes impactos que a gente vê. Assim. Primeiro, eu acho que tem um impacto no comportamento, né? Obviamente, nessa mudança do que essa tecnologia vai trazer para a sociedade. E o impacto disso comportamentalmente no perfil das pessoas, dos alunos, sejam eles crianças, adolescentes e adultos, aprendizes, né? Que a gente vai precisar servir com processos educacionais. Então, mudança comportamental e impacto no perfil do estudante, né? Seja ele de qual idade for. O segundo impacto da IA é realmente nas ferramentas incrementais, né? No que hoje a gente pode trazer de automação para melhorar o cotidiano das escolas, assim, desde o sistema de informação, coisas que o professor, por exemplo, tem muita demanda, que é correção de prova, enfim, essas questões de automação mais qualificadas já existem para a educação, mas elas são bem frágeis. E a expectativa é que isso vá chegar para a educação de forma muito profunda, assim,
no sentido de melhoria, né? Assim, de qualificar o que a gente tem hoje para melhorar os processos automatizados. E a terceira camada, que na minha perspectiva é a mais disruptiva, é onde, inclusive, eu acho que a gente deve ter mais investimento e que vai ter maior impacto, tanto do ponto de vista de retorno para investidor, quanto para impacto social mesmo, de mudança em educação, é o que a gente está começando a dizer, né? Assim, a gente também está nesse processo de criar nome para as coisas, mas a partir da IA, que é o Data-Based Learning, né? Que é a aprendizagem baseada em dados. Para mim, assim, é o que hoje eu consigo perceber daqui a 5, 10 anos, onde vai ter o maior impacto para processos educacionais. Então, se a gente for pensar, dando um exemplo, assim, se a gente for pensar no contexto de sala de aula, seja qualquer que seja a sala de aula, tá, Luiz? Por exemplo, eu sei que vocês levam IA para empresas, então você está lá com um grupo de pessoas que está precisando aprender alguma coisa sobre IA. No contexto de sala de aula, a quantidade de dados que a gente tem à disposição de processo de aprendizagem, eu vou colocar assim, no nível do absurdo. Dados que são relevantes, assim, de pesquisas que já existem, tipo deslocamento de retina. O que isso significa para processo de aprendizagem? Quantas vezes a pessoa se movimenta? E o que isso significa se ela, enfim, teve uma relação, se engajou com aquele processo ou não. Então, a gente está numa fronteira daqui entre 5 e 10 anos, que é primeiro, essa quantidade de dados que a gente já tem disponível no contexto de aprendizagem que a gente não consegue acessar, é uma coisa. E segunda coisa é o que esses dados nos revelam sobre processo de aprendizagem, como que a gente pode transformar isso em processo de aprendizagem mais qualificado, né? Legal, muito, muito interessante. A gente está quase vivendo, então, aqui aquele analytics do mundo real, né? Vai ter, assim, os dados de engajamento, vai perceber se a pessoa está engajada com o professor, vai perceber qual porcentagem da turma ficou engajada com determinado tipo de conteúdo ou abordagem pedagógica. Tem todo esse viés também. E tem um viés que eu fico bem curioso, assim, que eu queria te pedir para explorar um pouquinho mais, que é na prática mesmo, hoje, a gente pensando nas escolas, universidades, pessoas que trabalham na área de educação, a gente sabe que tem um impacto enorme vai ter um impacto enorme, né, em todos os setores, não vai estar diferente na área de educação. Eu queria saber, assim, o que na prática você acredita que já está podendo ser feito com o uso da inteligência artificial, ou se existe algum exemplo de alguma aplicação ou de abordagem do tema sendo inserido em algum contexto educacional? Eu queria saber se você tem algum exemplo disso para trazer para a gente, ou de coisa que já está acontecendo, ou de que deveria estar acontecendo, sabe? Sei demais. Então, assim, é engraçado, né, Luiz? Porque a gente está vivendo hoje num contexto de tantas transformações, e eu acho que é importante a gente pautar aqui que a inteligência artificial só deu um boom assim nisso, né? Que é que tipo de educação, que tipo de processo de aprendizagem a gente quer que aconteça. Então a gente sai hoje você sabe muito bem disso, assim, todo mundo está ouvindo a gente aqui que tem interesse em IA, já sentiu isso na pele, assim. Essa escola lá do começo do século XIX, ela não serve mais para nós, né? Esse modelo de aprendizagem não serve mais para nós. Ele é um modelo com obsessivo controle tecnocrático, voltado para desenvolvimento de uma mão de obra fabril, e hoje a gente precisa que outras habilidades sejam desenvolvidas, não só de competência técnica, né? Todas essas habilidades do âmbito mais complexo. E para a gente chegar lá, a gente precisa qualificar a metodologia, a gente não consegue ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, eu não consigo que as crianças ou que os profissionais aprendam inteligência artificial, aprendam algo novo, por exemplo, se eles não têm ali consolidados pensamento crítico, pensamento analítico, capacidade de resolver problemas complexos, essa visão sistêmica, né, entender essas complexidades, tudo isso são habilidades ensináveis. Assim. A gente consegue ensinar isso, né? E a gente, o que a gente está percebendo hoje é que para conseguir chegar nesse ponto, a gente precisa que as pessoas tenham uma relação diferente com como a gente ensina isso, como a gente faz isso. Então, estou falando basicamente de metodologia. Eu acho que a inteligência artificial vai chegar
de forma mais interessante na perspectiva da metodologia do como. Então, como que a gente faz para desenvolver essas outras habilidades e competências que são fundamentais para aprender qualquer coisa? E aí, dentro dessa... Não, ia só dizer que ela como ferramenta para se alcançar um objetivo de aprendizagem e não como centro de uma questão de aprendizagem, né? Ela como uma ferramenta, igual ela está sendo utilizada também em outras indústrias, em outros setores, para poder ajudar aquele educador ou aquela direção a alcançar resultados melhores de aprendizagem, né? De competências humanas, como você citou anteriormente. Sim, é isso, assim, é ferramenta total. E a ferramenta no contexto em que a gente sabe que a gente precisa ensinar coisas complexas, né? Assim, incluindo essa complexidade. E aí, Luiz, tem jeito bom de fazer isso, um jeito ruim de fazer isso. Fazer o quê? De usar a inteligência artificial ao nosso serviço. O que a gente está vendo hoje em educação ainda, eu coloco no estágio assim, bem inicial, assim, né? Embrionário. Então, o que a gente que está chegando hoje para a educação é muito embrionário, assim. É algo com pouco impacto, como serviço, vamos dizer assim, ou como um produto, sabe? Então, é uma melhoria ou outra de automação de coisas que já existem, por isso que é um pouco mais incremental. Mas, outro dia, já tem uns 40 dias que eu vi essa reportagem e fui entender melhor como que está acontecendo, que para mim é o caminho que vai guiar daqui para frente assim, em educação, que é o que está rolando lá na Ferris State University, no Michigan. E aí, o que é a Ferris? Por que eu quis deixar o nome da universidade assim em destaque? Porque ela é um dos apenas 3 cursos de graduação, enfim, na área de ciências, que tem uma certificação do governo americano para o trabalho com inteligência artificial. Assim. Então, eles têm essa lógica de pesquisa da inteligência artificial, de entender inteligência artificial nessas técnicas, não só para entregar uma coisa, um serviço, mas como uma fonte importante para a gente desenvolver conhecimento. E eu acho que está mais ou menos aí, assim, a grande virada. O que eles estão fazendo? O que está rolando lá? Eles criaram 2 alunos para a universidade. 2 IAs que são alunos. Inclusive, se eu não me engano, posso estar enganado, mas os nomes são Anne e Fry, uma coisa assim. Então, são duas personas, vamos dizer assim, de consciência ou de inteligência que usam métodos de inteligência artificial para existirem. E eles estão inscritos, assim, matriculados na universidade, eles frequentam 2 cursos dentro da universidade, eles criaram uma persona, e aí são coisas legais, eu fui entender mais ou menos como é que eles organizaram o que está rolando, eles foram criando essas personas e dando um feedback, um background para elas, assim, porque a ideia é que eles façam um curso todo, chegando até o PhD, assim. Então, que passem pela experiência toda dentro da universidade, e à medida em que eles vão vivendo, né, os organizadores ali do programa vão tendo esse retorno do ponto de vista de dados, de qual que é a experiência desse aluno no contexto da Ferris State, né, assim, dessa universidade, de aprendizagem dessa universidade. Isso eu achei muito interessante, assim, de tudo que eu vi de aplicação de IA no contexto da educação e quais são as possibilidades que isso pode oferecer para um futuro muito breve, eu achei isso muito legal. Porque eles vão, além de qualificar ali aqueles pontos de contato de uma jornada do aluno, desde matrícula até como que a gente faz melhor a escolha pelas matérias, pelas disciplinas, enfim, até uma entrada maior que é qual que é a qualidade do aprendizado que a universidade está entregando. Porque essa inteligência, essa IA, essas 2 IAs, elas participam das aulas, elas fazem parte de grupos de discussão, à medida que a tecnologia vai sendo incrementada, a ideia, né, do pessoal que produziu isso é que ela, inclusive, vá ali participando, interagindo de forma 1 a 1, assim, né, com os alunos também. Então, isso de tudo, Luiz, assim, que eu já vi, eu achei isso mais mudança de mentalidade, assim, o mais inteligente, sabe, assim, de como que a gente usa IA e essas tecnologias para realmente dar trazer o potencial que esse tipo de tecnologia pode entregar.
Muito interessante, porque a gente vê vários aspectos do impacto da IA no seu discurso, né? No início, poxa, a IA é uma ferramenta na mão do educador, né? A gente vai ter essa parte da interação com a IA, onde o educador, o diretor da escola, vai discutir como fazer o uso da inteligência artificial para poder fazer com que os alunos atinjam os objetivos dele de aprendizado. Aí depois a gente viu um pouquinho também indo para um contexto assim, poxa, mas os alunos precisam aprender a utilizar a IA para também aprenderem mais e melhor com o uso dessa ferramenta. Então tem também essa face do impacto da IA. E tem uma terceira que você trouxe agora nesse exemplo, que é a própria IA passando por uma experiência de aprendizagem para poder, inclusive, nos ajudar a entender melhor como a gente faz uma experiência de aprendizagem mais efetiva e como que a gente ensina também a IA a participar desse tipo de ambiente que vai ser cada vez mais comum na nossa sociedade. Então, agora, de tudo que você me disse que me chamou mais atenção, é o seguinte, quando a gente fala de inteligência artificial, fica parecendo assim, uma coisa muito tecnológica, uma coisa muito distante da gente, uma coisa para cientista, para programador, e a gente percebe que ela deve e tem que estar a serviço das pessoas, e ela veio para fazer isso de uma forma melhor. A gente, como sociedade, a gente vem avançando as nossas técnicas, as formas que a gente escolheu para fazer as coisas, e me parece que a inteligência artificial agora ela vai mostrar de fato, ou colocar a gente de frente de fato para a pergunta do que é ser humano. Porque o que me parece é que a gente estava ocupando o lugar da inteligência artificial num monte de coisa repetitiva, num monte de coisa que não tem geração de valor humano. Mas agora, com ela ocupando esse lugar, que para mim, na minha opinião, é dela, não era nosso, e ela está roubando. Com ela ocupando esse lugar que já, na minha opinião, deveria ser dela, qual o lugar que fica para o ser humano? Será que a gente vai aprender a ser mais humano? Ou será que a gente vai conseguir enxergar o papel de fato da humanidade nesse contexto, das características mais humanas possíveis? Será que nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse conhecimento do que é ser gente, ser humano? Porque eu acho que isso vai fazer total diferença, já que a máquina ocupou o lugar dela mesmo, que é de máquina. Então, isso me chama bastante atenção em tudo que você falou, porque se a gente vai usar a inteligência artificial para melhorar nosso aprendizado como ser humano, nossa busca por habilidades, nossa busca por ser mais e melhor, me parece que é uma ferramenta que vai nos ajudar a entender quão humano a gente é e o que é ser humano, né? Então, diga. Ô, Luiz, você tá falando, eu me lembrei de uma... Quando a gente começou a estruturar a Casa Fundamental, há muitos anos atrás, a gente tinha um motivo de existir. E aí, quando a gente falava assim, qual que é o motivo de existir da escola? As pessoas falavam assim, mas isso é motivo de existir de escola? E a gente falava sim, que é garantir a manifestação da essência humana. Então, hoje, a gente faz escola para garantir isso, um espaço em que as crianças e adolescentes, os professores, os funcionários, todo mundo que faz parte daquela interação comunitária, possa se manifestar em essência enquanto humanos. Né? Então, isso que você falou, isso é demais, assim, porque olha, é um raciocínio lógico quase que óbvio, mas é bom trazer obviedade, né? Assim, se a gente está dizendo que toda tecnologia de inteligência artificial vai garantir um novo salto, talvez nunca antes dado em educação, desde a Revolução Industrial, quando a gente criou esse modelo educacional tradicional, que é o salto de, tá bom, mas como que eu aprendo mais e melhor? Isso significa que a gente vai aprender mais e melhor qualquer coisa. E o que é mais difícil da gente aprender mais e melhor? Não é matemática, não é geografia e história. É a gente conseguir manifestar a gente do jeito que a gente é, né? É ser quem a gente é. Então, isso é muito lindo, assim, é muito bonito pensar que a gente está numa fronteira também de entender qual que é a nossa função aqui. E aí eu me lembro, por exemplo, de um filósofo indiano que fala que a gente tem o direito de ser feliz, não é algo que a gente conquista, é um direito, né, dessa felicidade, o que quer que seja isso, em qualquer dimensão. E eu não tenho dúvida assim, que
essa fronteira para processos educacionais hoje, que a IA está inaugurando, é para ela, sem dúvida, permitir que a gente manifeste a nossa essência humana. Quando a gente trabalha lá com os professores, por exemplo, a gente fala isso para eles, gente. Eles falam, não, mas a gente vai ter que aprender esse tanto de coisa. Tem isso, né? E é uma coisa muito, muito cara para a educação, assim, enfim, que toda vez que chega uma tecnologia nova, é assim, agora vai substituir o professor, sabe? Chegou a tela, qualquer coisa, 15 anos atrás, era assim, pronto, substitui o professor. Chegou o ensino personalizado de rastreamento de questão, pronto, substitui o professor. Não, gente. Essa instância de professor, ela é insubstituível. E a primeira instância de professor que a gente tem são os nossos pais e as nossas mães, né, quem nos deu a vida. Então, essa instância de professor, ela não termina nunca. Assim, ela vai existir independente da tecnologia. Por isso que, quando eu comecei falando que a educação e a inteligência artificial tem tudo a ver, porque elas duas estão dizendo sobre uma condição humana que é conseguir criar. E que existe hoje um algoritmo, um sistema que é programado por um ser humano, não é fantasia, né? Ele é programado por um ser humano, tem vieses, tem intenção ali para construir uma máquina, mas a gente fala sobre o que nos faz ser quem a gente é, que são esses processos de inteligência, né? Ou de dar condição de entendimento às coisas. Né? Perfeito. E interessante a gente observar que a gente vai ter que se adaptar como humanidade para utilizar essa tecnologia a nosso favor, é uma ferramenta, e aí você trouxe questões também, agora o professor vai ser substituído, e a gente viu muita coisa aparecendo também que tem relação com o que aconteceu na Revolução Industrial. Nossa, agora a máquina vai fazer todo o trabalho. Estava assistindo outro dia aquele filme do Tesla, um filme que está agora aí falando sobre a história do Tesla, falando que ele inventou um motor que ia fazer todo o trabalho do mundo. Então, tem sempre esses comentários, como se uma tecnologia fosse substituir a gente, e eu acredito que nunca aconteceu e não será agora. A gente tem o nosso papel como humano e será cada vez mais percebido à medida que a máquina vai ocupando, de fato, o lugar dela. Mas, queria te falar, Carol, o seguinte, quando a gente vai entrar nas empresas para poder levar a luz para esse tema, para as empresas conseguirem desenvolver uma cultura corporativa que absorva a inteligência artificial, a gente percebe que também existe uma jornada de aprendizado para acontecer ali naquelas empresas. Hoje se fala muito tem um termo, né, muito falado hoje para se falar de cultura, que é a cultura AI first, que é aquela cultura em que as pessoas estão tão inseridas já nesse contexto de inteligência artificial que quando surge um problema, quando surge uma situação de trabalho, elas já pensam em como que a IA poderia ajudar para essa solução, ou seja, elas já são fluentes no uso dessa ferramenta, né? E aí eu queria te perguntar, não deixa de ser educação, apesar de ser dentro de um contexto de empresa, qual que você imagina que vão ser os desafios para a gente chegar num ambiente um dia em que as empresas vão estar todas fluidas e fluentes com a inteligência artificial, integradas com uma cultura AI first? Eu queria ouvir um pouquinho o que você imagina que são os desafios e os caminhos que a gente pode adotar para poder ter sucesso numa jornada de desenvolvimento de cultura para esse sentido? Ô, Luiz, esse assunto eu amo. Por quê? A gente está vivendo... É muito lindo isso. Assim. Eu acho que a gente está vivendo um momento da humanidade em que a gente... Eu não me lembro, dos historiadores também não, por enquanto, alguns que eu pesquiso, da gente ter tido uma referência disso até hoje. Que momento que é esse? É um momento em que, vamos colocar nesses termos, assim, crianças em idade escolar e adultos em idade ativamente econômicos, eles estão precisando desenvolver os mesmos tipos de habilidades. E aí eu fico, na verdade, eu tenho dois sentimentos quando eu pego esses dois grupos. Assim. Primeiro, quando eu pego as crianças e os adolescentes, me dá uma certa ansiedade de entender que algumas crianças e adolescentes não estão vivendo experiências educacionais que qualifiquem ou que os qualifiquem a aprender determinadas habilidades e competências que a gente sabe que são fundamentais, elas são essenciais. Estou falando de quê? Estou falando de pensamento crítico, de pensamento analítico, de capacidade de resolver problemas complexos, de
habilidades metacognitivas, ou seja, de eu entender como eu aprendo mais e melhor, visão sistêmica, mobilização criativa, enfim. Todas essas habilidades aqui que eu sei que nós, adultos que estão dentro do mercado de trabalho, que estão dentro de uma instituição, a gente precisa delas. A gente precisa delas para desenvolver o nosso trabalho hoje. E quando a gente vai para os adultos, então essas pessoas aí que você está dizendo, dentro das corporações, que precisam hoje aprender determinadas ferramentas, mas daqui a 45 dias, daqui a 200 dias, daqui a 1000 dias, daqui a 3 anos, vão ter que aprender outras tantas novas, né? E que elas, o que eu sinto em relação a nós mesmos, né? Mas aos adultos no mercado de trabalho, é uma enorme compaixão. Por quê? Porque a gente não passou por um sistema educacional que permitiu que a gente desenvolvesse essas habilidades e competências. Na verdade, muito antes pelo contrário. A gente ficou 12, 14, 16, 20 anos, dependendo do quanto dentro de um sistema formal você passou de educação, né? Você fez mestrado, doutorado, pós-graduação, etc. A gente ficou entre 14, 20, 21 anos aprendendo que aprender era repetir, 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 repetir. E aí, como que a gente consegue desenvolver essas habilidades e competências que são estruturantes para a gente aprender qualquer coisa? E aí a gente chega no mercado de trabalho, chega no mundo contemporâneo que fala, olha, você vai ter que aprender uma coisa da noite para o dia. E não é mal de dizer. Você vai ter que aprender uma coisa da noite para o dia. Você vai ter que, inclusive, aprender sobre você mesmo da noite para o dia. Né? Então, a gente está num momento do mundo em que pais e filhos, vou colocar desta forma, têm que aprender as mesmas habilidades e competências. E aí a gente está falando de aprendizagem. Aprendizagem, Luiz, é a mesma coisa, o mesmo processo, assim, quando a gente pega numa grande angular, tanto para criança quanto para adulto. Como que a gente aprende mais e melhor? E aí é a cereja do bolo. Assim. Como que a gente aprende mais e melhor? Existem técnicas para a gente aprender mais e melhor, qualquer coisa mesmo. Né? E como que a gente faz isso? Assim? Basicamente a gente aprender. Existem várias linhas dentro dessa lógica das ciências da aprendizagem, mas uma, inclusive, que o Marvin Minsky defende, a gente estava falando dele no começo do podcast, é aprender fazendo, learn by doing, né? Assim, hands-on, e o Marvin Minsky e o outro pesquisador chamado Seymour Papert acrescentam uma outra coisa. Não é só hands-on, é hands-on e heads-in. Né? Então, você está ali construindo algo e, ao mesmo tempo, com intencionalidade, né? Assim, com a cabeça ali, entendendo por que você está fazendo o que você está fazendo. Enfim. É assim que as crianças aprendem na escola, ou deveriam aprender. Né? Sim, muito interessante. E acho que reverbera muito com o que a gente acredita também. A gente tem algumas experiências educacionais para poder desmistificar o uso da inteligência artificial dentro das empresas. E todas elas passam pelo pilar do design e pelos valores do design, que ensina a experimentação, a visão sistêmica, a enxergar o problema de vários ângulos, a entender primeiro um cenário, a colocar a mão na massa, experimentar, né, a ter uma intenção na hora de fazer, na hora de priorizar, na hora de construir, colaborar com o outro. Então, a gente acaba promovendo experiências de aprendizagem em inteligência artificial, mas que também ensinam um monte de outras habilidades ali no mesmo pacote, para ser possível ensinar inteligência artificial, né? Nem que é uma questão, né? Sim. Uma questão que Luísa, viabiliza. Isso aí que você falou, essa sequência toda, é tipo o perfeito, sabe? Se vocês estão fazendo aí desse jeito, esse é o caminho em que evidências científicas não é uma coisa só da empírica, a gente aplica isso hoje na escola, a gente aplica isso hoje a gente trabalha também com educação corporativa, né? Então a gente aplica isso hoje também em outros contextos de aprendizagem, é o que a gente vê de melhor, assim, que a gente tem melhores resultados de aprendizagem, exatamente isso que você disse, assim. Essa perspectiva de eu aprendo fazendo, eu testo, eu erro, mas eu conscientemente também acompanho a minha progressão, né? Por isso que é essa perspectiva do heads-in, assim, eu vou intencionalmente, eu vou criando caminho para isso. E aí, à medida em que isso vai acontecendo, eu vou desenvolvendo essas habilidades complexas, assim, né? Não só o conhecimento técnico, que é importante, isso é importante dizer,
Conhecimento técnico é importante, ele é fundamental em algumas circunstâncias de aprendizagem, para evoluir, para a gente conseguir ir mais longe. Mas quando a gente fala dessas habilidades complexas, dessas outras, não existe outro caminho, pelo menos cientificamente, não há outro caminho. Né? Quando a gente passa para repetição só, assim, tem um pesquisador que fala assim, olha, repetir, a gente aprende repetindo também, sentado, ouvindo, sendo instruído. Mas você tem tempo para isso? Assim, você vai precisar de quantas horas ouvindo e repetindo coisas, e repetindo, até que alguma coisa acontece ali no seu cérebro, ou, enfim, que você aprende. Você não tem tempo para isso, né? Então, como que a gente faz isso melhor? Eu acredito que esses elementos, eles colocam a pessoa como protagonista do aprendizado, porque faz uma conexão profunda com a intenção dela e deixa ela ligada ali. Então, é uma coisa que ela está se sentindo protagonista do processo e não passiva naquele processo. E eu acho que isso viabiliza mesmo o aprendizado, né? Mas ainda bem que você trouxe elementos técnicos, referências de pesquisa, porque a gente faz isso aqui intuitivamente utilizando o design. A técnica que a gente utiliza vem do design, que tem esses elementos, né, fortes nele. E é engraçado, né, Luiz? Porque eu fico imaginando na experiência de vocês, tem uma coisa interessante. Quando a gente está no rol das escolas progressistas, né? E aí as pessoas têm uma leitura de escola progressista que aprender é uma coisa ótima. Então a criança vai entrar lá, o adolescente vai entrar lá e vai ser muito feliz o tempo inteiro. Só que a aprendizagem é um processo complexo e muitas vezes, talvez na maioria deles, muito desconfortável. É muito desconfortável. E não é só para criança e para adolescente, não, é para qualquer pessoa que está em processo de aprendizagem, né? Então, eu fico imaginando que vocês devam enfrentar isso com adultos que não tiveram essa experiência, assim, que era uma experiência muito coercitiva, né? Você tem que aprender, você tem que aprender, você tem que fazer uma prova, você tem que fazer um vestibular, você tem que passar numa seleção, porque, enfim. Mas quando você tem uma consciência de que eu preciso aprender porque eu quero, porque isso é importante para mim, etc., a gente começa a se relacionar com essa natureza complexa de um processo de aprendizagem. E aí é difícil mesmo, sabe? Não é sempre fácil, não é sempre bom, é difícil. A gente se depara com lugares, né, da gente que são difíceis, de frustração, sabe? Não é sempre bom, Sim. não, isso é importante. É interessante, porque eu vejo também, tem muita gente hoje levando o tema de inteligência artificial para a área de educação, não para a área de educação, mas tendo cursos, né? Tem muitos cursos de inteligência artificial, e alguns deles vão até pelo aspecto do medo, né? Não, você não pode ficar de fora, você vai perder seu emprego, não, esteja atualizado. E aí eu acho que a pessoa que vai por essa motivação, ela já entra pela porta errada. A gente acredita muito na abundância que vai trazer a inteligência artificial, e esse acredito que deve ser o foco, né? A gente começar num ambiente abundante, a gente aprender bastante, começar a usar essa ferramenta que é poderosa para poder potencializar a nossa presença nas empresas, o resultado delas, o resultado dos nossos objetivos como humanidade também. O caminho do medo ele é sempre arriscado, né, Luiz? Assim, porque ele vem acompanhado com um monte de outras coisas que a gente talvez nem consiga identificar o que é. Né? Eu concordo totalmente, assim, tanto para o processo de aprendizagem, quanto para essa relação de por exemplo, no contexto da educação. Estar num ambiente em que você ou é aprendiz ou é coprotagonista, ou seja, um facilitador, um professor, etc., ele a partir das relações que a aprendizagem acontece. Né? Assim, desde a relação de você com você mesmo, de você com os pares, de você com o ambiente, de você com o espaço físico, de você com o mundo, né? Para onde, enfim, os problemas vão ser levados para que as soluções sejam criadas e você aprende a partir disso. Então, ir para o caminho do medo para qualquer coisa é um risco que talvez eu não gostaria de correr, sabe? Então, eu acho um caminho meio difícil, eu concordo com você, assim, é sempre... E é aquilo, né? O medo vende, né, Luiz? Assim. Então, você fala para a pessoa, olha, você vai ser próspero, vá aberto, ele vai falar, não, isso é o reino da fantasia, ilha da fantasia, isso não existe, não. Mas existe. É incrível. É isso mesmo. Bom, Carol, nós estamos chegando ao fim do nosso papo. Assim, eu ficaria aqui mais uma hora, acho o assunto super interessante. Tinha um monte de coisa ainda que eu gostaria muito de te perguntar.
A gente está chegando no nosso tempo aqui. E eu queria te perguntar, assim, ficou claro para mim várias coisas, assim, inclusive confirmações de jornada nossa também, muito rico o papo. Te agradeço aqui a presença. E eu queria te perguntar as suas considerações finais, qual mensagem você quer deixar, se quiser deixar uma mensagem de visão de futuro ou uma coisa que você queira ressaltar, fica à vontade aqui para fazer suas considerações. Então, Luiz, eu tô pensando, a gente começou a conversar aqui, eu falei, nossa, nós vamos falar de inteligência artificial, mas eu tenho pensado, e aí numa perspectiva digital, tal, né? E eu tenho pensado e vivido uma coisa muito oposta a isso, numa perspectiva, mas que na verdade se encontra. Que é o seguinte, lá na Casa Fundamental a gente implementou um sistema agroflorestal, uma agrofloresta. E aí foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi recentemente, pensando em educação, em perspectiva ecossistêmica da vida e em tecnologia. Então, qual que é a visão de futuro que, inclusive, inclui inteligência artificial? Assim? Eu acho que eu consigo perceber que uma das maiores dificuldades das pessoas hoje de aprender é justamente uma habilidade que chama pensamento crítico e pensamento analítico. Esse tipo de habilidade, ela precede, na verdade, ela precede outras tão importantes, que é a leitura de contexto, interpretação de texto, repertório qualificado, né? Enfim. E aí, assim, o que eu consigo entender desse mundo hoje é que ele é um mundo da paradoxalidade. Assim, a gente não é difícil a gente encontrar a resposta certa, né? Já que a gente está falando de educação, assim. As respostas certas vão ficar cada vez mais escassas, tipo A ou B. Não, pode ser A, B, C, D, F, H junto, criando abacaxi, sabe? Então, não existe essa perspectiva de resposta certa. A paradoxalidade é a grande questão. Por que eu estou falando de paradoxalidade de agrofloresta para falar de inteligência artificial e tecnologia? Porque eu acho que a gente vai precisar de mais de inspiração para conseguir resolver problemas. Desde fazer um prompt perfeito, sabe, que funcione, até resolver um problema mesmo, de como que a gente pode trazer a inteligência artificial de forma consciente, consistente, usar essa tecnologia a serviço daquilo que a gente acredita. E eu acredito que é na natureza que a gente vai encontrar essas inspirações todas, assim, eu não tenho dúvida. Então, todos os padrões, né, a gente falou do Marvin Minsky no começo, e ele traz muito isso, assim, de identificar padrão como ou antever situações indesejadas, né, para entender o que vai acontecer, é uma habilidade que eu venho falando muito dela, né, de capacidade de antever situações indesejadas. A gente consegue fazer isso a partir da relação com a natureza. A natureza entrega para a gente uma multiplicidade de possibilidades hiperconectadas e hipercomplexas, né? Quando a gente se permite entender que ela não é recurso, que ela é uma instância, é uma professora. Então, essa é a minha visão de futuro, assim. E eu acho que a gente podia fazer um dia, Luiz, uma formação para a inteligência artificial na natureza. Lá na Casa Fundamental, os meninos estudam computação natural biomimética na agrofloresta. Então, incrível, porque a natureza é matemática pura, né? É a maior inteligência de bilhões de anos que a gente tem para poder ser explorada. E, assim, a intuição também é algo humano, natural, que a inteligência artificial nunca terá, e a gente precisa muito de estar nesses... Tá com a cabeça e com o coração ancorado nessas coisas para poder fazer as escolhas corretas e caminhar na direção correta. Muito interessante, acredito muito nisso tudo, nessa integração também, que é na natureza como uma professora, e a nossa própria natureza de ser humano também como uma professora, para esse momento que a gente está vivendo, onde fazer as perguntas certas vai ser mais importante do que ter as respostas, porque agora a gente está vivendo uma abundância de respostas, né? Exatamente. Tem resposta para tudo, literalmente, né? A gente tem um aluno lá na escola que fala assim, esse menino tem resposta para tudo. Então, exato. Agora tem um menino assim em toda a sala, né? Tem um Só que ele é sintético. Tá, joia. Carol, muito obrigado, viu? Obrigado por ceder seu conhecimento, seu tempo aqui para a gente. Foi um prazer bater esse papo contigo. Eu que agradeço. E quem quiser compartilhar comigo, está nessa fronteira, né, entre aprendizagem e educação. Eu amo o processo de aprendizagem, é isso que eu estudo.
relação entre tecnologia e educação, estou disponível para a gente construir algo que faça a gente mesmo, né, se orgulhar da nossa passagem aqui nesse mundo. Show, show. Emocionante. Obrigado, Carol. Um abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.